Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem? Oi, Vitória, muito prazer. Ai, agora tá chegando o pessoal. Eu ia falar que eu ia começando e depois eu ia liberando, mas tá chegando uma galera aqui. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Muito prazer. Tudo bem? Prazer é todo meu. Eu ia esperar um pouquinho, mas eu acho que eu vou iniciando para que a gente não perca tempo e eu vou liberando o pessoal aos pouquinhos. Como vai ficar gravado, depois qualquer coisa eles voltam. Certo, temos bastante conteúdo aqui também, Ai, que então acho que já bom! podemos ir começando. Então tá bom. Bom, boa noite a todos. Acho que todo mundo aqui do projeto já me conhece, mas muito prazer. Meu nome é Bianca Vitória, eu sou a criadora do projeto. Boas-vindas aí para todos vocês ao encontro do primeiro encontro de maio, né, com a Vitória. A Vitória é psicóloga pela Universidade do Estado de Minas Gerais, né, Unidade de Divinópolis, mestrando em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de Psicologia Social e Cultura, área de processos de subjetivação, gênero e diversidades, especializando em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto de Excelência em Psicologia, integra o grupo de pesquisa e extensão Práticas Interseccionais e Participativas e o Núcleo de Estudos da Deficiência. Quanta coisa, né? Onde desenvolve pesquisas nas áreas de psicologia social feminista, estudos feministas da deficiência e teoria CRIP que fala. Muito Isso, legal. Seja, teoria crítica. seja muito bem-vinda. Queria te agradecer aqui em nome de todos os psicólogos do projeto. Alguns não puderam participar, mas a gente vai lançar ali no nosso YouTube. Seja muito bem-vinda e quando você puder começar, fica à vontade. Certinho, então, gente. Então, boa noite de novo para todo mundo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá bom, eu vou te falando se dá dando para ver. Certo. Foi? Tudo certinho. Foi. Foi sim. Bom, então vamos lá. Você quer falar alguma coisa? Eu te cortei? Não, fica à vontade, a palavra é sua, depois eu falo. Certo. Então, a palestra que eu vou conduzir hoje para vocês, ela se intitula Psicologia Afirmativa, Interseccionalidades e Prática Clínica, e eu sou a Vitória, como já foi dito. E aí, você só me avisa se está passando ou não? Tá bom, passou sim. Tá no Quem Sou Certo. Eu. Então, para me situar um pouco, dizer de onde eu estou falando, né? Eu sou uma mulher cis com deficiência e eu, como já foi citado também, faço mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e a minha prática clínica ela é voltada aí para minorias sociais. Então, mulheres, pessoas com deficiência, população LGBT, dentre outros. E aí, um pouquinho das coisas que a gente vai falar hoje, então. A gente vai situar um pouco a sigla LGBTQIAPN+. Vamos falar sobre orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero e sexo biológico, as relações de gênero, as modalidades relacionais, a cis-heterossexualidade compulsória e a performatividade de gênero, a despatologização e depois uma parte mais prática, que é a terapia afirmativa, as interseccionalidades e como isso vai aparecendo, então, na prática clínica. E aí, eu quero começar com um videozinho, ele é bem curtinho, e aí vocês só me falam se vai estar dando para ouvir ou não. Tá bom, pode dar play. Não tô ouvindo. Acho que é porque estava O mudo que, no que isso meu. tudo quer dizer? Agora Onde é foi. que isso vai parar? Vou voltar aqui do início. Tá bom. LGBTQIAPN+. Meu Deus, mas essa sigla não para de crescer. O que, que isso tudo quer dizer? Onde é que isso vai parar? Calma, que eu te explico agora. Essa é uma sigla para representar todo um grupo de pessoas que não se reconhece com a heterossexualidade, que é a sexualidade padrão, ou não se reconhece parcial ou completamente com o gênero que disseram que a pessoa tem desde quando ela nasceu. E vamos combinar que tem letra nessa sigla que a gente mal precisa explicar.
explicar, né? L de lésbicas, mulher que gosta só de mulher. G de gay, tipo eu, homem que gosta só de homem e nada mais. B de bissexuais, homem que gosta de mulher e de homem, mulher que gosta de homem e de mulher, essa delícia. E que, acredite, eles existem. Até aqui, você já devia saber de cor, né? Só vale ressaltar que o L vem antes de tudo, pra gente lembrar que as mulheres são protagonistas do movimento, tá? Não são os homens, apesar de muito gay esquecer disso. Aí depois a gente deixa de falar de sexualidade e afetividade e começa a falar de gênero, porque vem o T de trans e travestis, que são pessoas que, diferente de quem é cisgênero, não se reconhecem com o gênero que o médico falou lá quando ela nasceu. Quem não se reconhece com seu sexo biológico, aquele que divide as espécies entre macho e fêmea, sem levar em consideração uma série de fatores que formam o que é um homem e o que é uma mulher. Essas pessoas são homens e mulheres trans. E travesti é uma identidade aqui da América Latina que, segundo a maravilhosa Beta Boechat, algumas travestis se consideram mulheres e entendem que travesti e mulher trans é tudo a mesma coisa, mas outras não, se entendem antes de tudo como travestis. Algumas pessoas vão entender também a travesti como um terceiro gênero, um gênero que vai além do binário do homem e mulher. Eu não sou homem, nem sou mulher, sou travesti. E lembrando que a pessoa ser trans e travesti não tem nada a ver com qualquer cirurgia, tá? E que travesti é sempre a travesti, é sempre ela. Bom, aqui a gente encerra a sigla mais famosa, LGBT. Se você ainda fica confuso com o restante da sigla, saiba que usar LGBT já demonstra que você se importa com essa comunidade. Diferente de quem fica insistindo em errar a sigla de propósito pra mostrar pra gente que a sigla é grande demais, ou quem ainda chama de GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Que isso de simpatizante, gente? Simpatiza com o quê? Eu, hein? Mas a sigla continua e olha, se prepare que a partir daqui o negócio esquenta. Depois do T vem o Q de queer, que é uma palavra inglesa que há 100 anos era usada como xingamento pra gays. Algo como bicha, e que a partir dos anos 80 foi ressignificado e adotado pela comunidade gay da época. Queer é um grande guarda-chuva e embaixo tem tudo aquilo que foge das regras, que dizem que todo mundo é hétero, que todo mundo é cisgênero, que homem veste isso, mulher veste aquilo. Queer. Aí vem o I de intersexo, pessoas que nascem com características entre o sexo masculino e feminino, seja por questões biológicas, o que antes a gente chamava erradamente de hermafroditas, ou seja por aparência, por genética. Existem mais de 40 tipos de intersexualidades. Então assim, se liga, hein? O A que vem depois na sigla é de assexuais, pessoas que não sentem desejos sexuais ou atração sexual por ninguém. Isso quer dizer que vão ser solteiros pra sempre? Não necessariamente. Tem assexual que namora, se apaixona, mas nada de sexual. E tem assexual que nem isso, que são chamados de aromânticos. Ah, mas eu acho que isso é impossível. Problema seu. As pessoas são como elas são e não cabe a ninguém questionar, né? E para acabar a nova sigla, a gente tem P e N. P de pansexuais, pessoas que sentem atração romântica ou sexual por outros, sem focar o sexo ou o gênero. O pan tá aí na pista porque ele se interessa por pessoas. E isso não quer dizer que ele vai ficar com qualquer um, tá? Pansexual também tem critério. Que isso? Não se acharam na lata de lixo? E a letra N é de não binárias, as pessoas que não são ou não são apenas ou o tempo todo homem ou mulher. Algumas pessoas não se reconhecem nem com gênero masculino, nem com feminino. O que dá pra entender porque o ser humano é tão complexo que querer colocar todas as bilhões de pessoas do mundo só em duas caixinhas, acho que uma galera vai ficar de fora, né? São os não binários. E por último a gente coloca um mais lindo, porque além dessas sexualidades e gêneros, ainda tem muitas outras orientações e identidades que se a gente for colocar tudo, a sigla que já é grande vai ficar ainda maior. Mas tá tudo bem também, porque a ideia é que a cada ano que passa a gente descubra mais possibilidades de ser e existir, que mais pessoas se sintam representadas, se sintam dentro dessa comunidade. E que, principalmente, mais gente ouça a explicação de alguma das letras e diga assim, gente, eu sou isso aí. Porque não tem nada melhor do que a gente se entender, se amar e se aceitar. E se lembre que o mais importante não é você saber essa sigla toda, LGBTQIAPN+, e o significado de cor. O principal é a gente exercitar a nossa empatia para entender o outro, porque sexualidade e gênero são coisas pessoais e intransferíveis. Cada um tem o seu e todo mundo merece respeito. Um beijo e até o ano que vem com uma sigla ainda maior.
voltar aqui rapidinho, só para... Alguém aqui já tinha visto esse vídeo? Vocês podem falar no chat, ligar o microfone. Eu não. Eu nunca tinha visto. Eu não vi também. Eu gosto bastante dele em específico, porque eu não sei se vocês perceberam, mas ele vai mostrando artistas, influencers famosos que estão ali na representatividade de cada letra, né? Então, acho que aproxima também, além de ser didático, tem esse ponto de mostrar as pessoas mesmo. E aí, o que fica, então, para a gente, né? Que o LGB é de sexualidade e afetividade, então lésbicas, gays e bissexuais, e a partir do T na sigla, já vai dizer ali das identidades de gênero. Mas a gente vai entender melhor um pouquinho aqui, continuando. Então, a gente tem, assim como foi dito no vídeo algumas questões, a orientação sexual, que ela vai dizer ali da atração sexual, da atração, que ela pode ser sexual ou não, ou também uma ligação afetiva que uma pessoa sente por outra pessoa. Então, a gente tem bissexual, pansexual, homossexual, heterossexual e assexual. E aí, dentro da sexualidade, a gente tem outras categorias, que são o demissexual, o aromântico, o greysexual e o sapiosexual. Mas eu não vou entrar muito nas especificidades, assim, porque eu acho que temos outras coisas para a gente ir pontuando, e essas informações são bem fáceis, assim, digamos, de encontrar. E aí a gente tem também a identidade de gênero, que ela vai falar ali da percepção ou da sensação que a pessoa tem dela mesma, que é uma experiência interna, uma experiência pessoal, que pode ou não corresponder ao sexo de nascimento. Então, a gente tem os cisgêneros, que são aqueles que se identificam com o sexo designado no nascimento, o transgênero, e aí a gente vai entender que toda corporalidade não cisgênera, ela é trans. Então, a gente tem as travestis, as mulheres trans, os homens trans, as pessoas... desculpa. As pessoas não binárias e outros. E dentro das pessoas não binárias, a gente tem pessoas agênero, gênero fluido, andrógeno, entre outras. E aí, quando a gente fala da não-binariedade, é quando essa pessoa ela não vai se encaixar nas categorias dicotômicas ali de homem e mulher. E a gente também tem o isogênero, que é uma pessoa que não se identifica nem enquanto trans, nem enquanto cis. E aí é importantíssimo a gente pontuar aqui que a orientação sexual, ela não é uma escolha nem uma opção. Ela vai dizer ali de um desejo involuntário e muitas vezes, culturalmente, socialmente, as outras pessoas tentam reprimir tudo isso de uma forma bem violenta. Inclusive a partir das binariedades de homem e mulher. A gente tem também a expressão de gênero, que é como essa pessoa ela vai se apresentar, se expressar, se colocar ali socialmente. E aí isso vai diz respeito, por exemplo, do corte de cabelo, das vestimentas, dos gostos, dos gestos, das falas, e nem sempre isso vai ser congruente, digamos assim, com a identidade de gênero ou com o sexo biológico. E aí, quando a gente fala de expressão de gênero, a gente tem também a não conformidade do gênero, que é quando essas pessoas elas não vão seguir esses estereótipos de gênero que a sociedade impõe, e aí elas não vão ter essa base ali do sexo que foi atribuído ao nascer, e elas vão
identificar ou não como transgêneros. E um ponto bem importante da gente pontuar aqui é que os marcadores sociais, eles vão influenciar na forma como as pessoas exercem a expressão de gênero, como, por exemplo, o território. Então, se a gente pega pessoas que vivem em cidades mais centrais, mais populosas, cidades que não são localizadas ali nos interiores, por exemplo, a expressividade de gênero das pessoas, elas podem se modificar ali pela cultura e pelo contexto. O mesmo também diz respeito à raça, classe e outros marcadores. E quando a gente fala da questão dessas siglas, desses nomes que a gente vai colocando, a gente tem também o sexo biológico, que ele vai se referir ali ao órgão sexual e ao conjunto de características que elas são estruturais e funcionais e que vão classificar ali as pessoas como masculino e feminino. Então, é para além do órgão sexual em si, e vai falar também dos cromossomos, dos hormônios, das gônadas, e todos esses contextos mais funcionais, biológicos. E quando a gente fala da intersexualidade, são aqueles corpos que eles não vão estar ali dentro daqueles padrões rígidos de masculino e feminino, e nesse ponto é importante a gente colocar também sobre as pessoas intersexo, que a medicina já mapeou mais de 40 estados de intersexualidade, assim como foi dito no vídeo. Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, e aí eu trouxe essa imagem para a gente ir ilustrando tudo que foi dito, assim. E, geralmente, o que a gente mais conhece popularmente é aquele chamado boneco de gênero, que é diferente desse que eu estou mostrando aqui para vocês. E eu trouxe esse exatamente porque algumas pessoas pontuam que o boneco de gênero, muitas vezes, ele pode ser estigmatizante, porque ele reduz a questão da sexualidade ali para um boneco, uma caricatura, e aí acaba não representando as pessoas quando a gente está falando dessas temáticas, né? Então, aqui seria um modelo mais aceito, digamos assim. Quando eu falo de boneco de gênero, vocês sabem mais ou menos de qual figura eu estou falando? Já viram alguma vez? Eu já vi. O pessoal não está respondendo, deixa eu ver no chat. Não sei, não respondeu. Eu acho que a maioria sim, porque é bastante conhecida, eu acabei não colocando aqui, mas é um pouco diferente dessa forma de ilustrar, porque essa forma é mais acessível, mais inclusiva, digamos assim. E aí, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, ou se eu posso seguir. Por aqui tá tudo certo. Acredito que tudo certo também, então quietinho. Muito claro, Vi, tá dando para entender sim. Tá certo. Qualquer coisa, vocês vão me parando também. Tá bom. Bom, e aí aqui a gente entra agora nas relações de gênero. Quando a gente fala de relação de gênero, é importante a gente pensar também em relação de poder. Então, como que o poder ele vai ser distribuído na nossa sociedade a partir dessas diferenças que vão estabelecendo, por exemplo, entre os corpos. Então, a gente não está falando só de homens e mulheres, mas também de hierarquias que vão ali construir e pontuar quais são os lugares que a gente tem acesso, por exemplo, os privilégios que se tem por ser homem ou por ser mulher, no caso, mais por ser homem, por conta
da sociedade masculinista mesmo que a gente vive, enfim, quais os acessos aos direitos que a gente tem ou não, e principalmente a forma como a gente é reconhecido socialmente. Então, pensar em relações de gênero também implica em pensar relações de poder e de subalternidade, subalternização, que vão sendo construídas ali, tanto no público quanto no privado. E aí, vou indicar aqui um documentário, não sei se vocês já ouviram falar, ele chama Por Dentro da Machosfera. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu chat aqui para colocar. E ele é bem recente, assim, ele está na Netflix, e eu acho que ele tem umas reflexões super legais para a gente pensar, super legais não, reflexões super fortes, para a gente pensar sobre esse ponto da violência de gênero, como que esses discursos eles vão afetando e produzindo violência contra as mulheres, discurso red pill, misoginia, enfim, então fica aí a indicação. E aí, quando a gente pensa, né, nessas relações de gênero no campo acadêmico, o feminismo ali, as teorias feministas, num primeiro momento, elas faziam a distinção que o sexo ele é biológico ou da natureza e o gênero ele é cultural. No início, foi muito importante para a gente conseguir entender que a biologia não é o destino, como as feministas clássicas falavam, mas depois essa teoria ela foi avançando e somente essa dicotomia, esse olhar binário, ele não foi mais contemplando os movimentos, digamos assim. Então, a gente foi entendendo que o sexo ele também é produzido pelo gênero. O que a gente quer dizer com isso? É que o sexo biológico ele não é uma questão natural da natureza, mas sim ele é um conjunto de critérios e de convenções ali que se entende socialmente, se organiza socialmente, para poder classificar e hierarquizar alguns corpos com base nas questões que eu estava falando antes. Então, para além disso, também é uma forma de organizar a vida social a partir de certas dicotomias, como masculino e feminino, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do homem. E aí, né, gente, voltando, é só colocar em consideração que a gente tem que ser sempre críticos a isso, porque esses papéis eles vão se construindo até como formas de reiterar preconceitos e violências. E por isso também que o termo de gênero ele foi sendo construído. E aí eu trouxe uma citação da Gayle Rubin, que é uma teórica que eu gosto bastante, que ela fala que um sistema de sexo-gênero, numa definição preliminar, é uma série de arranjos pelos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana. Então, era basicamente o que eu estava comentando. E nos quais essas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas. E aí a gente chega, então, nas modalidades relacionais, que são as formas de relação mesmo que as pessoas vão estabelecendo. Então, a gente tem a monogamia, que é o mais clássico, o mais usual, digamos assim, que é uma exclusividade afetiva e sexual entre duas pessoas. Então, por exemplo, se a gente pensa o casamento nos seus moldes mais tradicionais, na maior parte das vezes ele é monogâmico. A gente tem também a não monogamia, que são relações que elas não vão dizer ali de exclusividades, mas que vão pensar e vão valorizar no desejo tanto de si quanto do outro, e não vai se organizar ali a partir de números, então, 2 pessoas, por exemplo, mas sim em vínculos horizontais. A gente tem também
a agamia, que representa aquelas pessoas que não querem se casar ou não querem ter filhos, ou não se sentem contempladas ali naquela ideia tradicional de construir uma família. A sologamia, que são as pessoas que se casam consigo mesmas. O poliamor, que são vínculos afetivos e sexuais com mais de uma pessoa, mas com consentimento de todos. E a anarquia relacional, que vai olhar para todas essas hierarquias, essas formas ali de se relacionar, e vai realmente negar essas normas que são impostas. E aí, entrando aqui, então, em alguns conceitos que eu acho que eles são bastante importantes quando a gente pensa na prática clínica mesmo. A gente tem a cis-heterossexualidade. Hoje minha língua tô travando com as palavras. A cis-heterossexualidade compulsória e a performatividade de gênero. Então, quando a gente pensa na cis-heterossexualidade compulsória, esse conceito ele foi trazido ali pela feminista Adrienne Rich, em 1980, e o que ele quer dizer, assim? Ele basicamente diz que a sociedade espera que todas as pessoas elas sejam heterossexuais, então que elas se relacionem com pessoas do sexo oposto. E aí, o normal ou o padrão é a heterossexualidade. Com o avançar da teoria, a gente foi entendendo também que a ideia de cisgeneridade, ela se relaciona com esses parâmetros, porque para além da pessoa, a sociedade defender que as pessoas se relacionem com pessoas do sexo oposto, é também normalizado, que as pessoas elas se identifiquem com o sexo que foi atribuído, com o gênero, perdão, que foi atribuído no momento do nascimento. Então, ali, aquilo é visto como norma. E aí eu quero saber de novo se vocês têm alguma pergunta, porque às vezes esses conceitos dão um nó na cabeça da gente, mas vai fazer sentido no final. Acho que não. Qualquer coisa, vocês vão me parando. Se eles falarem aqui, eu vou te falando, tá bom? Tá bom, tá ótimo. E aí, dentro do que a gente tinha conversado, então, todos esses regimes, esses controles, eles vão ser sustentados e influenciados tanto pelo patriarcado quanto pelo controle de gênero, justamente porque os homens cis, principalmente, eles acabam assumindo lugares de privilégio em que as mulheres e as outras minorias de gênero, elas são ali subordinadas, silenciadas. E por que isso é importante? Porque muitas vezes isso produz opressões e violências que vão afetar ali as relações sociais naquela pessoa e a forma como ela se constrói, como ela constrói sua subjetividade. E por conta disso, então, muitas vezes esse sofrimento ele vai trazendo impactos na saúde mental dessas pessoas. E aí, a gente tem também a performatividade de gênero, que, segundo a Butler, o gênero ele é entendido como atos repetitivos, né? Então, ele é construído a partir de repetição de comportamentos ao longo do tempo, e se espera que esses comportamentos eles sejam congruentes entre sexo, gênero e desejo. Então, a performance de gênero, ela acontece sempre, então aqui agora, tanto eu quanto vocês estamos performando gênero, e aí, muitas vezes, vão acontecendo ali nas dinâmicas consequências punitivas da forma como as pessoas expressam e performam o gênero, que vão, como eu disse antes, impactar ali e criar um sofrimento ético-político.
E por que que eu trago isso para vocês? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em alguns estereótipos nessa questão da performance, a sociedade ela vai esperar alguns atos, alguns comportamentos específicos do que se entende como masculinidade e feminilidade. E muitas vezes isso chega para a gente, assim, na clínica no geral, como uma questão de que a pessoa, dentre outros exemplos, assim, ela acaba se engajando em relacionamentos de fachada justamente pelo medo da rejeição da família e dos amigos, e muitas vezes acaba não se expressando da forma como gostaria, tendo os comportamentos que gostaria, justamente para não sofrer essa opressão, essa rejeição, assim. E aí, como eu falei, justamente por essas consequências punitivas também, tanto o contexto quanto o ambiente das pessoas vai ser uma variável que importa bastante. Quando a gente pensa, então, sobre como essa população LGBTQIAPN+, era entendida a partir ali da Associação Americana de Psiquiatria, que é a APA, até 1974, a APA entendia essas questões como doença, como transtorno mental. E aí, de 74 para frente, antes de 74, né, eles adotavam o conceito de homossexualismo, que é bastante preconceituoso, por favor, não usem. E o correto é homossexualidade, mas a problemática é que a homossexualidade ela estava ali incluída no escopo dos transtornos mentais. E se a gente for olhar para a transgeneridade, por exemplo, ela vai deixar de ser considerada um transtorno apenas em 2018, e aí a gente vê, então, como que essas identidades elas são patologizadas ali até hoje, com mais destaque e é mais intenso essa patologização ali para as pessoas trans. E aí hoje isso é classificado como incongruência de gênero. Bom, e aí a gente sabe que tanto a psicologia quanto a psiquiatria, elas têm esse histórico de patologizar, estigmatizar essas identidades. E se a gente vai ver ali na prática ou na literatura, não existem diferenças psiquiátricas que vão diferenciar ali a pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, daquela que não faz. O que a gente percebe é que tem uma mudança nos processos de subjetivação e na forma como aquele sofrimento ele é construído e percebido, assim. Então, quando a gente fala de despatologizar as orientações sexuais e as identidades de gênero, é a gente compreender, então, que elas estão fora ali do escopo dos transtornos mentais. E um dado que provavelmente vocês já ouviram falar, mas que é bem alarmante, assim, é que a Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA, ela vai dizer ali que o Brasil é o primeiro no mundo em números de assassinatos de pessoas trans e travestis por 18 anos consecutivos. Então, como que isso é grave, como que isso perpetua ali muita violência e muito estigma, levando até a morte dessas pessoas. Quando a gente fala, então, das demandas que a gente vai encontrar na prática clínica, elas são bem diversas, assim, mas, no geral, a gente pode compreender como expectativas de rejeição. Então, essas pessoas, antes mesmo delas se colocarem suas identidades, elas
têm a percepção que elas vão ser rejeitadas pelas pessoas do seu ciclo social mais próximo. A terapia também acaba vindo como demanda terapêutica essa questão ou da revelação da nova orientação sexual, ou de formas que essa pessoa faz para ocultar essa identidade e como que isso traz impactos para ela. A gente tem também questões de autoestima, de relacionamentos afetivos e familiares. Então, a questão da rejeição também volta, às vezes até dentro da própria comunidade LGBTQIAPN+. Existe ali uma rejeição entre os pares, digamos assim, o medo da violência, justamente pelos pontos que eu comentei. E aí entra aqui a performatividade de gênero que eu tinha comentado e a passabilidade, porque muitas vezes essas pessoas, elas precisam agir e se comportar de formas diferentes com base nos ambientes ali que elas estão, porque esses ambientes, eles podem ou não ser mais acessíveis. Então, como que isso também traz implicações na forma como essa pessoa se vê, como essa pessoa age, como isso vai produzindo um sofrimento ali de ter que se dar conta de onde ela pode ser ela mesma e onde ela não pode, né? A questão do isolamento social e a maior prevalência de transtornos mentais, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. E aí, um ponto que eu acho que eu acabei não falando é que quando a gente fala dessa performatividade de gênero, dessa pessoa precisar escolher certos comportamentos em determinados lugares, muitas vezes isso se traduz como uma tentativa de não sofrer exclusão e de se proteger. E aí, quando a gente está falando também no atendimento a essas pessoas, a sexualidade ela vai ser, então, um marcador social de vulnerabilização que vai fazer com que essas pessoas tenham mais ali transtornos mentais, mas isso é diferente do que a gente estava falando antes, de tratar pessoas com sexualidade dissidentes como pessoas anormais ou a sexualidade como se fosse uma doença. E aí eu não sei se eu me fiz entender, então eu vou tentar explicar de outra forma. Um ponto é a gente defender a despatologização e defender a afirmação dessas identidades. O outro ponto é a gente reconhecer que essas pessoas, elas estão sim mais vulneráveis em desenvolver transtornos mentais, exatamente por conta de todos os marcadores e todos os contextos que a gente foi conversando antes. Então, não sei se ficou claro. Depois vocês me dão um feedback, liguem os microfones de vocês e me falem aí se está indo ou se precisamos ir mais devagar, assim. Tá indo aqui. Tá Eu tô bom, respondendo, eu tô entendendo. tá certo. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Certo. Então, vamos para a parte mais prática. A parte do manejo clínico mesmo. Sempre que eu preciso pensar sobre essas questões de diversidades, sejam elas da sexualidade, sejam elas de raça, sejam elas de gênero ou da deficiência, que é um espaço também um marcador que também me constitui. Eu falei lá no início, não sei se todo mundo ouviu, que eu sou uma pessoa com deficiência. A gente precisa ter alguns cuidados no manejo dessas populações minorizadas. E aí aqui eu vou focar na população LGBTQIAPN+, porque é o nosso tema, mas eu acho que muitas dessas questões também são transversais para outras diversidades.
Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que a gente, enquanto psicólogo, independente da abordagem, a gente está aqui para oferecer escuta antes de qualquer intervenção, antes de qualquer outra coisa. E é primordial a gente entender que a escuta ela é uma prática de cuidado. E aí é importante a gente situar um pouco essa escuta e entender como construir uma escuta qualificada a partir do que a gente entende. E aí eu me baseio bastante na psicologia feminista para isso também, que é a escuta posicionada. E o que isso quer dizer? Que eu, enquanto psicóloga, enquanto terapeuta, eu também vou precisar me reconhecer nessa relação ali para entender não só os pontos principais da subjetividade daquela pessoa que eu vi aqui agora que eu escrevi errado, parece, mas enfim, daquela pessoa que eu estou atendendo, mas também a minha enquanto profissional. E o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, impacta, e é bastante diferente, quando uma pessoa trans ela é atendida por uma pessoa cis. E é a partir daí que a gente vai compreender essa questão da escuta posicionada, porque quando eu sei de onde eu me localizo, qual marcador que me constitui ou não, eu também preciso reconhecer ali os meus privilégios, os meus acessos, e como que a minha experiência pode ser diferente da experiência daquela pessoa. Então, tudo isso também vai fazer parte da relação terapêutica, no sentido de que a gente não pode, enquanto psicólogo, assumir que só o que a gente entende, o que a gente pensa, o que a gente experiencia é válido, mas sim reconhecer ali outras subjetividades, outras possibilidades e outras questões que aquela pessoa vai trazer para a gente. Isso também vai incluir ali um pressuposto de que a nossa clínica ela não é neutra, então é um pouco do que eu estava falando antes, e que a gente tem que estar sempre pautado em uma prática que ela não vai reiterar, não vai repetir, não vai naturalizar, inclusive, as mais diversas opressões, porque muitas vezes essas pessoas chegam contando para a gente contextos de violações, de microagressões, que a gente vai falar mais para frente, e se não for uma pessoa que constrói essa escuta posicionada, essa escuta ética e qualificada, essas microagressões, elas passam despercebidas, ou então elas são reiteradas, reforçadas, naturalizadas ali dentro do espaço da terapia. E aí, outros pontos que eu acho importante trazer para vocês é que, assim, não é porque a gente está atendendo ali pessoas LGBTQIAPN+, que a demanda central vai ser sempre o relacionamento ou a sexualidade. Muitas vezes a gente tem que entender que a demanda central pode ser outra, pode ser o trabalho, por exemplo, e aí a gente tem que estar preparada para acolher e manejar quando isso for necessário, mas que o paciente que demarca ali, que traz para a gente as suas pautas, as suas demandas. Então, o foco está sempre no que ele traz para a gente, não no que a gente presume, no que a gente acha que ele pode estar sentindo, né? E por que eu falo isso? Justamente para a gente não reduzir as pessoas ao marcador social delas. E assim como em qualquer outra relação, assim, qualquer outra prática clínica, a relação terapêutica, ela tem que estar bem sólida, até para que a pessoa ela se sinta confortável de falar sobre as suas opressões, mas de falar também sobre as suas potencialidades, né? Porque eu acho que isso que é
o bonito ali da terapia. E aí, deixa eu passar aqui. Não, não vou passar ainda. E aí, o que é importante também a gente entender enquanto profissional da psicologia ali, que muitas vezes a terapia, o espaço da terapia vai ser um dos poucos espaços seguros que aquela pessoa tem ali na vida mesmo, e que é papel nosso também fomentar espaços coletivos que sejam seguros. Então, conhecer a comunidade daquela pessoa, o local que ela vive, o território, até para a gente entender se existem coletivos, se existem espaços ali que sejam de lazer para as pessoas LGBTQIAPN+, que ela possa construir vínculos com outras pessoas e que ela possa conseguir se sentir segura para além da terapia, porque muitas vezes essas pessoas elas experienciam ali questões de isolamento bem intensas, assim, né? Então, é nosso papel ali estar no território, pesquisar o território, saber o que pode ser ali uma criação de um espaço seguro para aquela pessoa. Justamente porque a gente entende que a saúde mental, ela se faz no coletivo, né? E não só na clínica individual. E aí a gente chega, então, na psicologia ou psicoterapia afirmativa. E como vocês estão muito quietos, eu quero fazer uma pergunta. E eu quero que vocês me respondam, por favor. Porque eu gosto de interação. Às vezes eu me sinto falando muito sozinha, então quero ouvi-las também. Por que vocês acham que a gente precisa de uma psicologia afirmativa? Por que uma psicologia geral, entre aspas, não daria conta? Vamos, pessoal. Pode escrever no chat também, gente. Uma de cada vez. Elas estão demais hoje da timidez, viu? São sempre assim, quietinhas ou não? São quietos, mas não tanto. Acho que é um tema que a gente não fala muito, né? Assim, Sim. então, é um tema muito novo. Eu, por exemplo, estou aprendendo super aqui. Eu estou achando tudo muito novo mesmo. Ah, que Então, bacana. não sei se elas estão tendo essa sensação, sabe? De novidade mesmo. Mas não precisa ter medo de errar, assim. O que vocês acham? Por que vocês acham que a gente precisa de um conhecimento específico para lidar com essa população, para atender melhor essa população? Vamos, pessoal, é para vocês. Escreve no chat. Não tem certo e errado, não tem nada disso. Bom, então eu vou seguir. Queria muito que vocês falassem, que vocês conversassem comigo. A Tainá comentou aqui no chat. Tem mensagem? Deixa eu olhar aqui. Que eu tô na tela do slide e aí eu não... Aqui, abri. Penso que seja importante para pensar na validação dessas vivências. Sim, e também para a gente entender que muitas vezes a psicologia é construída muito num sentido... Ela é muito voltada para uma normalidade, né? Então, a gente vai falar ali de experiências, muitas vezes, cisgêneras, experiências que sejam mais padrões, digamos assim. E muitas vezes, até por essa lacuna teórica, a gente precisa pensar em um campo que se debruce ali com mais cuidado para essas demandas, né? Não sei se me fiz entender, assim. Mas é exatamente isso mesmo que você falou.
Tá certinha, Tainá. Então, eu vou seguindo. Bom, então, justamente por o que eu estava falando, né? Por que que a psicologia, uma psicologia tradicional, ela não vai dar conta? Porque essas visões tradicionais, que são não só da psicologia, mas também da nossa cultura, muitas vezes elas não estão preparadas em trabalhar com a complexidade da sexualidade humana. E aí a psicologia afirmativa, ela surgiu na década de 70 como um campo ali para contrapor o que a gente chama de uma clínica heterocentrada dominante. Então, é o que eu estava falando ali de um padrão, de uma psicologia padrão para pessoas padrão que não leva em consideração ali as diversidades. Então, essa psicologia afirmativa, ela vai ser uma postura ética que vai visar ali despatologizar as diversidades sexuais e de gênero, e aí vai prestar atenção também e levar em conta o que a gente chama de contextos violadores, que são todas essas questões que a gente foi pontuando ali desde o início da conversa, sejam questões ali de um ambiente que não acolhe, de uma família que não acolhe, de não se sentir pertencente, enfim, todos esses contextos que violam ali a subjetividade dessas pessoas. E aí, acho que vocês já perceberam também, mas quando a gente adota uma postura afirmativa, a gente está partindo de uma perspectiva tanto crítica quanto autocrítica. Então, a gente também olha para a gente enquanto profissional para poder entrar em contato com esse tipo de prática clínica. E aí é importante que a gente consiga abordar e identificar e partir ali dos estereótipos que constroem não só a sociedade que vai perpetuar esses estigmas, como também a gente ali, como pessoas que muitas vezes precisa se desconstruir ali para estar atenta a essas pautas. E aí, então, a psicologia afirmativa, ela vai trazer alguns modelos teóricos e clínicos que vão ser voltados especificamente para as demandas dessa população. E eu acho importante a gente colocar aqui o que significa, né, ser um terapeuta afirmativo. Ser afirmativo, então, é reafirmar para aquela pessoa que as diversidades na orientação sexual, elas são uma parte válida da diversidade humana. Então, colocar isso enquanto uma questão que a pessoa se sinta confortável em ser quem ela é e que ela se sinta validada acima de tudo. E aí, quando a gente fala da psicologia afirmativa, ela não está restrita a abordagens. Então, ela é transversal e pode ser aplicada a partir das diversas abordagens teóricas. Então, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, humanismo e outras, elas também podem se utilizar dos princípios da psicologia afirmativa, justamente por conta do caráter transversal que essa abordagem tem. E o fundamento central, como eu já disse antes, é uma despatologização ativa da diversidade sexual e de gênero e um espaço para que aquela pessoa se sinta positivada ali na sua identidade. Então, a gente tem alguns princípios que são a valorização da identidade, o respeito à diversidade, o acesso à saúde mental, e aqui é um ponto importante, porque, inclusive, é um ponto que eu tenho visto bastante no mestrado também, que é o quanto que o acesso à saúde mental à população LGBTQIAPN+, ele é constituído por barreiras, assim como o acesso às pessoas com deficiência, por exemplo. Esses dois públicos, eles encontram barreiras muito específicas no acesso à saúde mental, que vai desde
preparação profissional mesmo das pessoas que estão ali para atender esse público, dos profissionais de saúde, até questões mesmo de barreiras no sentido de a pessoa, o profissional até tem esse letramento, entre aspas, mas a pessoa não chega nesse serviço pelo medo do estigma, né? Então, são várias barreiras ali que vão se colocando. Outro princípio também é a autoaceitação, o foco nas demandas do paciente ou do cliente, que é um pouco do que a gente já colocou, a competência cultural do terapeuta, que é um pouco do que a gente estava falando anteriormente sobre o manejo clínico, e a questão da sensibilidade e da empatia. E eu acho importante também a gente colocar que a empatia é um princípio, mas não o único, né? Então, a gente tem que também buscar por conhecimento teórico, tem que buscar por outras alternativas aí para melhor se colocar no atendimento a essas pessoas. E aí a gente chega, então, quando eu falei aqui atrás, por exemplo, que aqui, que eu falei que a gente tem modelos clínicos e teóricos específicos, a gente tem o modelo do estresse de minorias. E essa é uma teoria que pode ser aplicada a outras populações também, mas que tem ali no foco a população LGBTQIAPN+, que ela vai mostrar para a gente as diferenças no acesso à saúde dessa população. Então, o que eu estava dizendo antes também. E que isso acontece por conta de estressores, que eles vão sendo fundamentados ali a partir de uma cultura hostil e homofóbica, que muitas vezes essas experiências de acesso à saúde, elas vão ser perpassadas por preconceito, e como que isso vai impactando, por exemplo, o acesso aos cuidados de saúde dessas pessoas, seja num nível de cuidado psicológico, seja num nível de saúde geral mesmo, saúde reprodutiva, questões de saúde sexual. Então, nas mais diversas camadas assim, de saúde que a gente pode pensar. E aí, quando a gente fala sobre essas questões, a gente também, não coloquei no slide, né, mas a gente também tem alguns prejuízos psicossociais que são importantes, que essa teoria mostra para a gente. Então, por exemplo, as pessoas dessa população, elas estão muito mais expostas à violência, seja ela física, seja ela psicológica, todos os tipos de violência, a evasão escolar, porque muitas vezes, até por questões de estigma e preconceito, essas pessoas não conseguem concluir sua trajetória ali na escola, e isso vai impactar, inclusive, no mercado de trabalho. As barreiras de acesso que essas pessoas enfrentam em direitos básicos, então, por exemplo, citei aqui o mercado de trabalho e a saúde, mas a gente também pode ir além e pensar outras questões que são que vão causando prejuízo ali para aquela pessoa, quando a gente pensa num sentido mais amplo de inserção social e de como aquela pessoa consegue ali estar presente socialmente ou não nos espaços de poder, nos espaços de tomada de decisão, enfim. E aí, alguns pontos que também são importantes quando a gente fala da nossa prática são as questões das microagressões ou as microviolências, que vão ser ali expressões, comportamentos, falas, termos, enfim, que eles são cotidianos e que eles já estão enraizados como naturais, assim como aceitos, e que eles passam como se fossem elogios ali, mas que eles acabam sendo preconceituosos
acabam sendo julgamentos e críticas. Então, são falas ou até mesmo olhares, atitudes, enfim, que de alguma forma vão reiterar o preconceito que essas pessoas passam, vão ferir, vão machucar essas pessoas e que muitas vezes o psicólogo, o terapeuta, ele faz ali até por não ter um conhecimento, um letramento nessa pauta. E aí, no finalzinho, eu vou colocar exemplos práticos do que a gente fazer e não fazer quando se fala sobre isso, mas aqui é só a definição, assim, mais acadêmica, entre aspas mesmo, para vocês terem acesso. Mas por que isso deve ser evitado, né? Porque muitas vezes, se a pessoa não se sente validada, ela acaba passando na terapia por processos de silenciamento e invisibilização também, que vão fazer com que essa pessoa tenha uma evasão na terapia também, né? Que ela saia ali do processo de terapia justamente por não se sentir muito pertencente. E aí a gente tem o estigma internalizado, que é quando as próprias pessoas LGBTQIAPN+, vão internalizar, vão trazer para elas mesmas, digamos assim, essas atitudes preconceituosas. Então, por exemplo, quando a pessoa se sente culpada, tem vergonha ou está ali insatisfeita com a sua própria condição, seja de orientação sexual quanto de identidade de gênero. Então, para a gente ter uma ideia de que esse preconceito é cultural, sim, mas ele é estrutural também, e muitas vezes ele vai ser exercido e internalizado ali pela própria pessoa. E aí, só fazendo um parênteses, eu comentei aqui que no mestrado eu também estudo o tema da deficiência. A gente tem também, por exemplo, evidência de que o capacitismo, ele também pode ser internalizado, então, pessoas com deficiência que são preconceituosas consigo mesmas ou que se enxergam com menos valor por conta da deficiência, enfim, isso também acontece com a questão da sexualidade, da raça e de outros marcadores. E aí a gente chega num ponto que eu acho que é muito importante da gente falar, assim, eu vou tentar ser mais sucinta possível, porque já está passando muito tempo. Mas a linguagem na nossa prática, ela é muito importante enquanto atendimento clínico mesmo, por quê? Porque a nossa língua, ela vai sendo modificada, construída a partir do nosso contexto, do nosso período histórico, e por conta disso ela também é passível de transformação, né, de mudança. E aí é sempre bom pontuar que quando a gente escolhe uma palavra, a gente está também escolhendo ali uma forma de se posicionar, de se relacionar no mundo, então que sempre temos esses significados atribuídos que vão ali impactar na nossa escuta, na nossa prática, nas nossas intervenções. E aí, quando a gente fala sobre essa questão da comunicação, a gente pode entender que existem alguns padrões que eles vão moldar o nosso imaginário sobre certas coisas e sobre o que é possível, passível ou não de existência. E aí é nesse sentido, então, que a linguagem, muitas vezes, ela pode produzir até apagamentos sobre essas pessoas. Bom, e como eu estava falando, então, a sociedade ela vai trazer para a gente o que se entende como normal, como correto, como uma forma correta de se comunicar, enfim, e muitas vezes isso é regulado por um discurso binário, né? Que não é pensar ali
as diversas possibilidades de existência, mas sim reforçar uma dicotomia entre masculino e feminino, e aí acabar por classificando e regulando ali ideias que vão normalizar o que a gente entende por homem e mulher, por masculino e feminino. Então, o papel que a linguagem tem nisso. E aí, muitas vezes, vão acontecendo processos de violência e discriminação para aquelas pessoas que não se enquadram nesse binarismo, justamente porque elas não se reconhecem nessa dicotomia, né? Então, muitas vezes, a gente sabe que alguns termos que a gente usa, ou alguns pronomes que a gente usa, não contemplam ali a existência de todas as pessoas. E aí, como eu falei, né? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas a gente tem um papel, um compromisso ético-político de não reforçar esses discursos e promover mudanças na linguagem, usar uma linguagem acessível. A gente vai falar rapidamente sobre linguagem neutra e linguagem não excludente. Como que isso também é uma questão de justiça social, para que aquela pessoa se sinta pertencente e acolhida. E quando a gente ajusta a forma como a gente se comunica, também é uma forma ali de fazer com que aquela pessoa... com que a gente seja... com que a gente tenha uma relação justa mesmo com aquela pessoa, né? Uma construção ali que leve em consideração a forma como ela quer ser chamada, os desejos da pessoa, enfim. E aí, a gente tem, então, a neolinguagem, que ela foi criada por ativistas da comunidade LGBTQIAPN+, e suas aliadas, que vão entender a necessidade de repensar essas dicotomias, esse binômio masculino e feminino. E a neolinguagem, ela é uma forma que ainda está se construindo, então não existe um manual, uma questão do que fazer, como fazer, porque ela ainda está em construção. E aqui a gente tem uma cartilha orientativa do CRP12 de Santa Catarina, que é o CRP da minha região, que vai explicar um pouco mais qual que é o nosso papel enquanto psicologia e por que utilizar uma linguagem adequada, como isso faz diferença para as pessoas que estamos atendendo. Então, é uma cartilha muito completa, vai falar sobre questões raciais, questões de capacitismo e deficiência, neolinguagem e linguagem neutra, porque a gente sabe que aqui a gente tem muito, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo aqui. Quando a gente fala todos os indivíduos, a gente está partindo de uma lógica que a flexão de gênero da nossa língua, ela é muito masculina, né? O masculino, ele está ali como um pronome que representa todas as pessoas, sendo que muitas vezes temos só mulheres, por exemplo, psicólogas, e a gente vai falar psicólogos, porque é o que se tem como normal, o que se tem como cotidiano, como norma, e o quanto que isso é importante na nossa atuação. Então, está aqui o QR Code, vocês podem escanear, e é uma cartilha muito boa, vai orientar bastante a nossa prática, assim. Já estou terminando. Então, a questão da interseccionalidade, ela é uma questão que a gente tem que considerar numa psicologia afirmativa, e aí eu trago essa ilustração, não é de propósito, né? Eu trago a cadeira de rodas até pela minha relação com a deficiência, que eu já comentei, e a interseccionalidade, ela vai ser uma ferramenta ali que vai estar muito descrita na psicologia afirmativa, justamente porque ela vai considerar essas categorias, seja raça, gênero, sexualidade, capacidade, que é a deficiência, cidadania, etnia, nacionalidade, território, faixa etária, dentre muitas outras, como aspectos que a gente não pode separar
ou, ou olhar isoladamente, porque elas vão formar ali tanto os fenômenos sociais como a identidade das pessoas frente a esses fenômenos. E aí chegamos na parte do que fazer e o que não fazer. Eu vou começar primeiro com o que não fazer, porque eu acho que é o mais, assim, importante no contexto. Então, a gente precisa entender que quem vai definir a pessoa que a gente está atendendo é a própria pessoa. Então, é ela que vai definir seu pronome, suas categorias, os conceitos, e que a gente tem que compreender e respeitar enquanto psicólogo e não impor a nossa visão. Que quando a gente está falando dessas pautas, não é modinha, não é frescura, e que muitas vezes o que você não conhece ou que é novo para você faz parte da vida do dia a dia daquela pessoa que vive essa experiência de sexualidade dissidente. Não fazer perguntas invasivas se você não tem permissão para isso, se você não foi convidada. Então, igual eu estava comentando antes, muitas vezes as questões da sexualidade podem ou não ser demandas. E aí a gente tem que ter esse tato para não ser invasivo com a pessoa, então não perguntar sobre modificação corporal, ou se a pessoa trans fez ou não uma cirurgia, porque isso é uma violência, assim, ela vai te contar na medida que ela se sentir confortável. A gente não tem que sair fazendo essas perguntas sem nenhum tato, assim. Prestar atenção também nos termos do nascimento. Então, a gente não fala, fulana nasceu menina, mas sim foi designada menina ao nascer. Respeitar o pronome. O nome verdadeiro é o que a pessoa vai se apresentar para você. Então, não perguntar, qual o seu nome de nascimento? Ou qual o seu nome morto, que muitas pessoas falam, porque isso também é uma forma de violência. Você simplesmente pergunta o nome da pessoa e ela se apresenta para você, né? Respeitar essa escolha. Não tentar adivinhar o gênero de ninguém. O que a gente tem que fazer é perguntar pelo pronome. Então, qual pronome você se sente mais confortável? Ela, ele, a pessoa vai te dizer. Não forçar encaixes. Então, essas identidades que a gente comentou, elas são muito múltiplas, só a pessoa vai poder se definir. Então, só ela vai poder dizer, por exemplo, se ela é uma pessoa trans não binária. Isso é ela que vai dizer, não é a gente que vai ficar tentando adivinhar. Cuidado com os termos que muitas vezes as pessoas usam de forma equivocada, como, por exemplo, quando a gente usa travesti como verbo. Então, travesti não é verbo. E sempre que... Opa! Alguém pode falar. Alguém ligou o microfone? Pode falar. Acho que foi sem querer, né? Mas não tem problema. Sempre que a gente for utilizar, né, falar a travesti, porque é uma palavra feminina. Não usar termos como normal ou natural. Então, por exemplo, essa pessoa não é normal, a sexualidade dessa pessoa não é normal, justamente por conta da patologização que essas vivências sofrem, e não fazer piadinha, não inferiorizar, porque muitas vezes algumas pessoas entendem violência como humor, e são coisas muito diferentes, né? Não é humor, é violência. Agora, o que fazer? Então, é um pouco do que a gente já vinha conversando, tentar oferecer esse espaço de suporte, de acolhimento, que essa pessoa se sinta segura. Alguns pontos que a gente tem que considerar quando a gente está na escuta dessas pessoas. O contexto familiar, então, se essa família é mais conservadora ou não, como que essa família se relaciona com essa pessoa LGBTQIAPN+,
o contexto econômico, porque muitas vezes pode afetar, interferir nos acessos que essa pessoa tem de saúde, lazer e etc., estilo de vida, as necessidades, os desejos, e o que aquela pessoa tem como único, que é o que a gente conversou sobre a interseccionalidade. Apoiar o desenvolvimento de uma identidade positiva, porque muitas vezes essas pessoas podem chegar com uma dúvida ou com uma incerteza e não se entenderem ainda, então fazer com que a terapia seja esse espaço de afirmação de identidade, despatologizar, entendendo que essas identidades, elas não são doenças ou transtornos, enfim, colocar sempre em contexto, isso é muito importante, que essas pessoas, elas estão sendo atravessadas por um mal-estar psicológico por conta da nossa cultura, que vai ali naturalizar e normalizar estigmas e discriminação. Então, quando essa pessoa chega muitas vezes no atendimento para a gente, ela já passou por situações opressivas, por situações em que não se sentiu acolhida, enfim. Refletir sobre as nossas crenças e preconceitos enquanto psicóloga e uma coisa que eu ouvi uma vez e que eu venho fazendo e que eu acho que faz diferença, assim, é a gente ter um caderno, um docs, assim, em que a gente coloque as nossas dificuldades em atender ali aquela pessoa. Então, manter um registro disso, para depois a gente olhar para isso ali, quando saiu da sessão, a gente escreve e aí depois, com calma, a gente olha e vê por que aquele atravessamento bateu, por que aquela fala incomodou ou não, por que eu estou tendo dificuldade com certa demanda. Então, olhar para a gente enquanto profissional, buscar uma autoeducação contínua, que é o que vocês estão fazendo hoje, né? Se desenvolvendo e se preparando para atender esse público. E aí é o que a gente chama de um letramento em gênero e sexualidade. E é importante que ele seja sempre interseccional. Se aproximar de uma forma genuína dessas pessoas, então não é uma aproximação forçada, e buscar uma supervisão clínica sempre que sentir que é necessário. Assim. E aí, eu não sei se vocês estão dispostos, mas eu trouxe um caso clínico e eu queria que depois vocês colocassem aqui para a gente montar uma nuvem de palavras, temas que vocês pensaram a partir do caso, o que chamou a atenção de vocês. Mas aí eu quero saber se vocês estão afim mesmo, porque se não tiverem, a gente passa e vai encerrando. Reage aí, pessoal, nos comentários. Manda uma reação. Acho que eles estão cansados, né? Devem ter atendido. Meio de semana, né? Eu entendo. O que você pode também fazer, o que acontece às vezes, é que tem muita gente que assiste a gravação, sabe? Então, o que a gente pode fazer é realmente disponibilizar isso para ver depois. Não sei se isso é possível também. Sim, eu posso ler ou eu posso deixar o slide com vocês, assim, mas é um caso clínico que eu adaptei de um livro, de um material, assim, e vai falar sobre alguns aspectos que a gente foi conversando, mas eu acho que eu vou seguindo, então, e aí depois, se vocês manifestarem, a gente volta no caso. Aqui eu deixei dicas de filmes, livros, séries, que vocês podem aí tirar um print, ou sei lá. Tem até que citei um aplicativo de relacionamentos que ele é voltado para essa população, assim. Então, se, por exemplo, o seu paciente chegar lá, o Tinder, aí você já vai saber do que ele está falando, você não vai ficar solta no contexto. Então, tem algumas dicas de materiais.
tem as referências que eu usei e os meus contatos. Então, o meu Instagram, o meu e-mail. E aí, eu acho que eu vou parar de compartilhar aqui e depois eu compartilho os slides com vocês, porque aí vocês conseguem sentar, ler o caso com calma, enfim, e pensar o que vocês fariam com base no que a gente foi falando. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida, meninas que ficaram inimigas do fim? Responde que sim ou que não. Guerreiras, quase 1h30, admiro, tá? Por me ouvir falando por tanto tempo. Arrasou, foi ótimo, foi bastante conteúdo. Eu acho que é bastante coisa também, né, para assimilar, bastante coisa para Sim. pensar. Mas foi super legal, eu adorei. Vocês gostaram? Que bom. Aí. Compartilhe, pode deixar, eu mando para a Bianca depois. E aí eu vou colocar no YouTube, eu mando para você também o link Tá. da gravação, aí eu acho que eles reassistem, dá para pensar, ir pausando, ir pensando, né? Eu acho que E também pode me mandar e-mail, direct, fiquei com dúvida que você falou aquilo e eu não entendi. Me manda lá que eu vou responder assim que possível. Muito obrigada, arrasou. Eu que agradeço, estou aí à disposição, sempre que precisarem aí, podem contar comigo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Estamos à disposição. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau, uma boa noite. Boa Tchau, noite. meninas. Tchau.